Você poderá andar por sobre as águas. Isso mesmo que você ouviu. Se você estiver na última semana do profeta Daniel e permanecer fiel ao Senhor, receberá poder para fazer coisas grandiosas. Você não acredita? Eu vou te provar isso hoje pelas Escrituras. Shalom Adonai, seja muito bem-vindo a este canal. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo anterior, onde falamos da grande tribulação, das duas testemunhas e da ira do Senhor. E você poderá andar por sobre as águas se você estiver na última semana do profeta Daniel, indo em direção ao deserto, onde a mulher será guardada. Você duvida disso? Por acaso não foi assim que nos disse o Senhor em João 14, versos 12 ao 21? Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Isto é para quem? Para aqueles que simplesmente ficam cantarolando, eu amo ao Senhor, mas não fazem a sua vontade? O Senhor continua dizendo, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. E agora eu quero que você se projete para a última semana, os últimos 7 anos antes da vinda do Senhor, um tempo de grandes perseguições e tribulação. E o Senhor lhe diz, não os deixarei órfãos, voltarei para vós. Pouco tempo o mundo já não me verá mais, vocês porém me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Nós falamos no estudo anterior sobre as duas testemunhas, uma porção da casa de Judá e uma porção da casa de Israel. Falamos também da ira do dragão e do dia da ira do Senhor. Se você não viu o estudo anterior, assista ele e depois volta aqui para assistir essa continuação, ok? Assim tudo ficará mais claro para você. Pois bem, esse estudo nós vamos falar da mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E também nas duas asas da grande águia que levam esta mulher ao deserto para ser guardada longe da vista do dragão. Veremos que esta mulher, que simboliza a totalidade do povo da igreja, nela se cumpre aquilo que o Senhor prometeu ao seu povo de ligar a ferida que foi feita e trazer das terras longínquas dos povos gentios todo o povo que havia sido disperso nas suas gerações. E aí nós precisamos compreender que, ao mesmo tempo que fala de um assunto pelo ângulo natural, ou seja, os filhos de Israel e os filhos da casa de Judá, falam também e principalmente de um assunto espiritual, porque é da descendência de Abraão, que é o Cristo, conforme nós vimos no estudo passado, o apóstolo Paulo apontando isso. Portanto, quem herda a promessa é o descendente de Abraão, que é o Cristo, e nós nos tornamos coparticipantes dessa herança na medida em que nós recebemos o Cristo em nós. E esta mulher irá gerar o Cristo, ou seja, cada um de nós irá gerar o Cristo em si, porquanto sujeitos ao Espírito, porque é o Espírito que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, clamando Abba, clamando Pai. Então agora pegue a sua Bíblia, esqueça o mundo lá fora e vamos nos concentrar na palavra do Senhor e fazer como os bereanos, apurando tudo por meio da Escritura, ok? Mas eu peço novamente que se você não viu ainda o vídeo anterior, este é uma continuação do estudo Duas Testemunhas, uma Grande Tribulação e a Ira de Deus. O link estará no comentário fixo. Assista lá, depois retorne aqui para assistir a este vídeo, amém? Para que o assunto fique mais claro na sua mente. Bom, Apocalipse 12 nos diz que no cenário do tempo do fim, viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E esta mulher vai dar à luz uma criança, um filho varão que há de reger as nações com vara de ferro. E ela vai ser perseguida por um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, uma supernação composta por 7 reis e 10 nações que são os 10 dedos da estátua
do sonho de Nabucodonosor. Lembrando que o oitavo rei se levanta dos 7 e ele é o homem da iniquidade. Nós vamos falar mais a fundo sobre esses assuntos num estudo futuro. A mulher vestida de sol concebe o filho varão, e então ela é levada a um deserto para ser guardada longe da vista do dragão, que é a antiga serpente Satanás. Bem, nós precisamos entender o que significam todos esses detalhes que nos contam uma história do que há de acontecer muito em breve. A mulher está vestida do sol. O que significa esta vestimenta de sol? Nós veremos que isso está relacionado com uma vestimenta de justiça, descrita no próprio livro da Revelação, como está escrito: Alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e sua noiva já está preparada. Para vestir-se foi-lhe providenciado linho fino, puro e resplandecente. O linho fino representa os atos de justiça dos santos. Apocalipse 19, versos 8 e 9. Então compreenda, esta vestimenta foi bordada de linho finíssimo, que são os atos de justiça dos santos. Mas não uma justiça própria de fogo estranho produzido por mim mesmo, mas uma justiça que me é própria, ou seja, que é minha, porque a recebi do Senhor, uma justiça que me alcançou porque estou sendo ensinado a andar nela. De outra forma, por que o Espírito Santo habita em nós então? Não é Ele o nosso tutor que nos ensina a andar nas boas obras que de antemão Deus nos preparou? Então o justo andará na sua justiça e o ímpio morrerá pelo seu pecado. Mas se o justo se desviar da verdade e da justiça, nenhum de seus atos justos será levado em conta, porque se tornou infiel. Por acaso não é isso que está em Ezequiel 18, verso 24? Portanto, esta vestimenta de sol aqui é bordada de atos de justiça que são segundo a fé no Cristo, como também está escrito. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Gálatas 5, verso 5. Por isso esta vestimenta foi-lhe dada, como diz a Escritura, foi-lhe dado de vestir-se deste linho finíssimo, o que significa que esta mulher tem o Espírito do Senhor em si, lhe conduzindo às boas obras. Esta vestimenta faz uma conexão com a profecia do profeta Malaquias, que diz assim: Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Malaquias 4, verso 2. Pois bem, disse também que esta mulher tem a lua debaixo dos seus pés. E a que diz respeito isso? Se antes na escuridão tateávamos o que de Deus nos foi revelado pela lei e os profetas, agora porém chegamos à realidade da lei, muito mais excelente, porque fala da plenitude de Deus em nós, sendo esta lei hoje escrita pelo Espírito de Deus, não mais em tábuas de pedra, mas em nossos corações, uma glória que outrora de antemão era desvanecente, como a glória da lua, que precisava de obras da lei para se manifestar. Então você entendeu por que ela tem a lua sob os pés, mas está vestida de sol? Essa mulher também tem uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. É uma coroa porque ela está glorificada, pronta para reinar. E são 12 estrelas porque diz respeito às 12 tribos de Israel, representadas nesta mulher. As 12 tribos representam a totalidade do povo de Deus. Nós sabemos que as tribos se dividiram em duas casas, casa de Israel e casa de Judá. Mas há uma promessa do Senhor de trazer o seu povo de todas as nações para os quais foi espalhado, e regressarão e unir-se-ão novamente. Por isso é dito pelo profeta Oséias no capítulo 6, versos 1 ao 3, que diz assim: Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Portanto, a promessa ainda não se cumpriu, mas se cumprirá na última semana da profecia de Daniel. E há também de se lembrar da promessa feita a Abraão sobre a sua descendência, como está escrito: Então o Senhor apareceu a Abraão e lhe prometeu: É a tua descendência que darei esta terra. E Abraão construiu ali um altar dedicado ao Eterno, porquanto ali o Senhor havia aparecido e falado com ele. Gênesis 12, verso 7. E essa descendência a quem se referencia a promessa é o Cristo, como entendeu o apóstolo Paulo, e registrou em Gálatas 3, verso 16. Vamos ver isso? Desse mesmo modo, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não declara "e aos seus descendentes", como se referindo a muitos,
mas exclusivamente ao seu descendente, transmitindo a informação de que se trata de uma só pessoa, isto é, Cristo. Se nós não tivéssemos esta confirmação do apóstolo Paulo, poderíamos até ficar em dúvida, uma vez que a maioria dos copistas utilizaram o termo tua descendência, que pode dar a ideia de uma única pessoa, mas também de um povo. Mas no hebraico está escrito zerá, que significa semente, a tua semente, mas também significa filho, ao teu filho, e também significa descendente, ao teu descendente, como compreendeu o apóstolo Paulo. Por isso todos os que recebem o Senhor em si são contados como descendência e cordeiros da promessa, dando testemunho de que o Espírito enviado a nós é o próprio Senhor, como também concluiu o apóstolo. O Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, aí há liberdade. 2 Coríntios 3, verso 17. Essa mulher, no contexto do fim, ela será guardada em um deserto, fora da vista do dragão e da antiga serpente, que é Satanás. Uma parte dela será guardada no deserto porque o restante da sua descendência testemunhará em Jerusalém. Os escritos dizem que, uma vez que o dragão não consegue arrebatar a mulher com o rio que lançará da sua boca, porque o Senhor a livrará abrindo a boca da terra e tragando este rio, e aqui o rio fala de um exército que persegue o povo de Deus para o matar, sendo este abrir da boca da terra o livramento que o Senhor dará a eles naqueles dias. Irado então o dragão vai fazer guerra com o restante da descendência dessa mulher, como está escrito. E são estes os que não ficarão no deserto, mas irão testemunhar em Jerusalém. A Escritura diz, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho do Cristo. Vamos ao texto? E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar. É dito assim porque o Senhor preparou esse lugar para ela. Aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, que são os últimos 3 anos e meio da última semana da profecia do profeta Daniel. Continuando. Fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou de sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Agora redobre a atenção. Arrebatada aqui tem o mesmo sentido de Mateus 24, verso 40, sentido de destruição, de morte. A terra, porém, socorreu a mulher e abriu a boca, engolindo o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Virou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. E quem são esses? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, apontando para as duas testemunhas, uma porção da casa de Israel e uma porção da casa de Judá, judeus e gentios convertidos a Cristo e separados para este propósito. Por isso o Senhor chama essas duas casas de suas testemunhas. Vamos ver isso? Isaías 43, verso 1. Isaías 43, versos 1 ao 12, diz assim a Escritura. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Note que o Senhor está falando para as 12 tribos, as 12 estrelas na coroa da mulher de Apocalipse 12. Continuando. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Perceba como fala de fatos que virão como providências de Deus para o seu povo, como fez com Israel no êxodo do Egito. E note que o texto apresenta uma sequência de fatos como se o povo estivesse em uma trajetória, um caminho que está sendo trilhado. Porque é dito, quando passares, ou seja, este povo está em movimento. E aí temos as águas e os rios, aos quais denota que o povo santo caminhará sobre elas, como o Senhor fez ao andar sobre as águas. Porque é dito, quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. E também, quando passares pelo fogo, as chamas não os queimarão. Isto tudo é providência do Senhor para o seu povo, que está sendo conduzido aqui. Continuando, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar. Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Assim dei os homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque estou contigo. Agora preste atenção em como Deus os chama, e como Deus promete reuni-los novamente, as duas casas, de todos os lugares do mundo, neste deserto. Continuando. Trarei a tua descendência desde o Oriente, e te ajuntarei desde o Ocidente,
Direi ao norte dá, e ao sul não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei, e também eu os fiz. Trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos. Veja quantas maravilhas o Senhor vai fazer neste tempo, que é um tempo futuro, porque trata de uma reunião dos dispersos que nunca aconteceu até os dias de hoje. Não fala apenas da casa de Judá, mas de toda Israel, ou seja, casa de Judá e casa de Israel congregadas juntas, vindos de todas as partes do mundo. Continuando, todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Agora preste atenção ao ministério das testemunhas. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem, e se ouça e se diga, verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, está se referindo a Jacó e a sua descendência, para que saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Lembre que haverá alguém assentado no trono em Jerusalém se intitulando Deus, querendo adoração, o homem da iniquidade. E continua, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, e eu o fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós. Guarde esta palavra, Deus estranho. Pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. E esse Deus estranho é o mesmo Deus estranho de Daniel 11. Vamos ver? E aos violadores da aliança ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Quem são os violadores da aliança? Lembra que o Senhor Jesus falou em João 5,43? Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Este outro aqui é este homem da iniquidade que honrará a este Deus estranho, que é Satanás, de que fala o profeta Daniel. Continuando, e os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, e aqui trata das duas testemunhas ensinando os que elas guiarão ao deserto. Todavia cairão pela espada e pelo fogo e pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias. E caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se juntarão a eles com lisonjas. Aqui está falando de traições. E alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos, até ao fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. E este rei, que é o anticristo, fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero até que a ira se complete. Aqui se referindo à ira do dragão, a grande tribulação, porque aquilo que está determinado será feito. E não terá respeito ao Deus de seus pais. Observe que esta pessoa vem da linhagem de Abraão e Isaque, mas não de Jacó, senão que de Esaú, ou seja, vem do Oriente Médio, porque diz que não terá respeito ao Deus de seus pais. Além do mais, o anticristo é chamado de Edom no livro do profeta Obadias. E Edom é o nome que foi dado a Esaú, o primogênito de Isaque, que vendeu seu direito de primogenitura a seu irmão Jacó por um prato de lentilha, cuja cor vermelha deu origem ao seu nome, Adom. Isso também não nos lembra o dragão vermelho das 7 cabeças e 10 chifres? Portanto, é dito que ele não terá respeito ao Deus de seus pais, que é o único Deus eterno, nem terá respeito ao amor das mulheres. Qual é o povo que tira o direito da mulher e a trata como nada? Te lembra algum povo no Oriente Médio? Continuando. Nem a Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá, mas em seu lugar honrará a um Deus das forças, a um Deus a quem seus pais não conheceram. Honrará com ouro e com prata e com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Este é o Deus estranho, Satanás. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, aqui confirmando que esse Deus estranho não se trata apenas de uma imagem que não tem fôlego, uma imagem no qual as pessoas se prostram, mas uma pessoa que ajudará a ele ir contra as poderosas fortalezas. Aos que o reconhecerem, ou seja, o aceitarem, multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço, ou seja, ele venderá o controle de determinadas regiões por dinheiro, ele negociará isso, como Satanás negociou no céu.
né, a multidão do comércio dele. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte se levantará contra ele em carros, e com cavaleiros, e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. Ou seja, haverão nações que estarão em conflito com este reino da besta, não irão aceitar esse domínio. Continuando, e entrará na terra gloriosa, aqui se refere a Israel, e muitos países cairão, mas da sua mão escaparão estes. Preste muita atenção agora, porque aqui ele derrotou as nações que se rebelaram e não o aceitaram, mas veja a quem ele irá livrar: Edom e Moabe e os chefes dos filhos de Amon. Isso tudo é profético e aponta para povos das descendências de Edom, Moabe e Amon, inimigos de Israel. E estenderá sua mão contra os países, e a terra do Egito não escapará, e apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito, e os líbios e os etíopes o seguirão. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso. Então você já sabe que é em Jerusalém. Mas chegará o seu fim e não haverá quem o socorra. Daniel 11, versos 32 ao 45. Então o Senhor disse: Eu anunciei, e eu salvei, e eu o fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Entenderam quem são as testemunhas? O Senhor já juntou as 12 tribos? Claro que não, o que aponta a profecia para o futuro. E este deserto é o mesmo deserto dos povos, ou o deserto das nações, de Ezequiel 20, 35, que o Senhor prometeu à casa de Israel congregá-los lá e lá falar com eles, uma vez que foram espalhados por entre os povos com quem eles se contaminaram. Diz a Escritura, Ezequiel 20, versos 33 ao 36. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que com mão forte e com braço estendido e com indignação derramada hei de reinar sobre vós. E vos tirarei dentre os povos e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte e com braço estendido e com indignação derramada. E vos levarei ao deserto dos povos, e ali face a face entrarei em juízo convosco, como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito. Assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Por isso é chamado deserto das nações, ou deserto dos povos, porque haverão servos do Senhor de povos, línguas e nações de todos os lugares do mundo, e para onde foi espalhada a casa de Israel, as 10 tribos perdidas que se ajuntarão com a casa de Judá, o que descaracteriza a hipótese de que poderia haver um deserto providencial de Deus em cada lugar do mundo, mas a palavra de Deus fala de um único lugar, e este lugar está ligado ao lugar da promessa feita a Abraão. Gênesis 15, verso 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: A tua descendência tenho dado esta terra desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então preste atenção nos limites das terras dados à descendência de Abraão, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Guarde isto. E como podemos verificar que o deserto das nações é o mesmo lugar que, como lemos, foi dado a Abraão? Pois bem, o profeta Isaías, no capítulo 27, nos versos 12 e 13, tem uma visão profética dos últimos dias e nos diz o seguinte: E será naquele dia que o Senhor debulhará os seus cereais desde as correntes do rio até o rio do Egito, e vós, ó filhos de Israel, sereis escolhidos um a um. E será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, que é a 7ª trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria e os que foram desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo, em Jerusalém. Como vimos no nosso estudo anterior, e sugiro que você assista para entender melhor alguns fatos, falamos que este lugar a qual é referenciado pelo profeta é também um lugar conhecido por guardar os filhos de Deus de perseguições no passado, como o povo de Israel no deserto do Sinai, lugar que está dentro desses limites de Isaías 27, e também o próprio Senhor Jesus quando o bebê foi levado por José e Maria para o Egito, lugar também que está dentro dos limites de que fala o profeta. Ora, a extensão da antiga Assíria até o rio do Egito, que é o rio Nilo, onde Moisés foi posto em um cesto por sua mãe Joquebede, para ser salvo do decreto de Faraó que de todos os recém-nascidos homens fossem lançados no rio para serem mortos, Faraó este que é uma figura da besta que persegue os filhos de Deus. Esta extensão de que fala a profecia compreende também a península do Sinai,
onde se encontra a antiga Babilônia e por onde passam os rios Tigre e Eufrates. Ali existem diversas áreas desérticas e montes. Dentre os desertos temos o deserto de Zin, o deserto de Parã, o deserto do Sinai, Sim, Etam, Sur, enfim, lugares que estão dentro dessa região profética. E essa região passa por Israel também, inclusive Jerusalém, e segue para além, até Gósen, no delta do rio Nilo. Conforme a profecia de Isaías, neste lugar o Senhor colherá os filhos de Israel um a um nos últimos dias. Então surge uma questão: como é possível, debaixo das barbas do homem da iniquidade, um povo ser guardado? E a resposta que a Escritura nos dá é que o próprio Senhor fará isso, como fez no passado com o povo de Israel, com colunas de fogo, sinais e prodígios. A Escritura diz que a mulher de Apocalipse 12, a Israel segundo o Espírito, que tem um povo nela que será conduzido ao deserto das nações com as duas asas da grande águia, para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Lá será onde uma parte da igreja será protegida por Deus da vista do dragão, que é Satanás, a antiga serpente. Mas antes de chegar a este deserto, durante esse trajeto, a Escritura também diz em Apocalipse 12, verso 15, que a serpente lançará de sua boca água como um rio para arrebatar a mulher. Isso significa que exércitos serão enviados pela serpente a fim de matar os santos, mas Deus os protegerá, fazendo a terra se abrir, tragando esse exército. Isto é o que está escrito. Irmãos, nós estamos falando do Senhor. Não há impossíveis para Ele. Ele providenciará tudo e realizará maravilhas naqueles dias usando suas testemunhas. Mas vamos com calma. Vamos entender melhor esse cenário à luz da palavra. O texto nos mostra que ela será conduzida a este deserto com as duas asas da grande águia. Você já se perguntou como isso acontecerá? Será que temos textos suficientes que nos dê ao menos uma dica do que significam estas duas asas da grande águia? Bem, nós lemos anteriormente em Malaquias 4, verso 2, que sobre esta mulher nascerá o sol da justiça. Ela está vestida desse sol. E o que mais diz o profeta? Trazendo salvação em suas asas. O texto de Apocalipse 12, versos 13 e 14 nos diz assim: Quando o dragão se viu precipitado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então, para começar, temos que compreender que aquilo que o Senhor fará com a Israel segundo o Espírito nos últimos dias, Ele também fez no passado, nos dias do cativeiro da Israel segundo a carne, lá no Egito. Então, quem seria esta grande águia e quem ou o que são as duas asas dela? Em Deuteronômio 32, versos 9 ao 12, é dito assim: Porque a porção do Senhor é o seu povo. Quem é o povo? Jacó é a parte da sua herança. Jacó são as 12 tribos. Achou-o numa terra deserta e num ermo solitário cheio de uivos. Cercou-o, instruiu-o, guardou-o como a menina de seu olho. Como a águia desperta sua ninhada, move-se sobre os seus filhos. Estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim, só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. E este texto traz também uma realidade profética dos últimos dias. Tenha visto que o Senhor fará isso com seu povo no deserto. O cercará, guardará como a menina dos seus olhos e o instruirá e ali falará com ele. Outro texto onde o Senhor se compara a uma águia, neste caso uma águia que destrói o inimigo, que executa juízo, está em Jeremias capítulo 48, dos versos 40 ao 42, que diz assim: Porque assim diz o Senhor, eis que voará como a águia e estenderá as suas asas sobre Moabe. Lembra de Moabe, povo que o anticristo irá poupar? Continuando, são tomadas as cidades e ocupadas as fortalezas, e naquele dia será o coração dos valentes de Moabe como o coração da mulher que está com dores de parto. E Moabe será destruído para que não seja povo, porque se engrandeceu contra o Senhor. Você lembra que nós falamos anteriormente que Moabe é aliado de Edom e Amon, inimigos de Israel? Moabe foi um dos filhos de Ló, que depois de embriagado por sua filha gerou um incesto com ela. Moabe foi fruto desse incesto. Isso está em Gênesis 19, verso 37. Os descendentes de Moabe sempre foram inimigos da casa de Judá e da casa de Israel. E assim também esse texto nos traz uma realidade profética para os últimos dias, quando diz que o coração dos valentes de Moabe serão como o coração da mulher que está com dores de parto. E sabemos, como vimos no estudo passado,
que não apenas o povo de Deus sentirá dores de parto para gerar o Cristo em cada um de nós, mas também os ímpios sofrerão estas dores de parto, mas irão gerar o vento. Portanto, vimos em dois contextos diferentes que o Senhor se compara a uma águia que cuida e protege o seu povo e que executa juízo. Portanto, podemos entender que a águia é este símbolo do celestial. Quando fala da grande águia, é uma referência direta para o Senhor, porque os anjos e também a igreja glorificada são comparados a águias. Vamos ver um texto que nos mostra isso? Mateus 24, versos 27 e 28. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, será uma vinda visível. Todo olho o verá, como está escrito em Apocalipse 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. E continuando, Mateus 24, agora verso 28. Pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. À primeira vista, uma frase que parece enigmática de Yeshua, mas para os conhecedores da lei dos profetas, os apóstolos, não estava enigmático o que o Senhor quis dizer. É importante dizer que em algumas traduções você vai encontrar a palavra abutres no lugar de águias, mas a palavra no original grego é aetos, águias. O problema é quando o ser humano resolve mudar a palavra original porque ele não entende o significado do texto e resolve dar uma ajudinha na compreensão. Não entende que existe um motivo para ela estar ali. Simplesmente alguns tradutores resolveram mudar a palavra para abutres, porque águias geralmente não saem em busca de cadáveres. E até os dias de hoje fazem coisas semelhantes com a palavra do Senhor, fundamentando suas próprias revelações sem ter base sólida na Escritura para elas. E se não bastasse, encapsulam em livros e vendem como verdades. É lamentável. E o que dizer de Mateus 24, versos 40 e 41? 2 homens estarão na lavoura, um será arrebatado, mas o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será arrebatada e outra ficará para trás. Eu quero aproveitar esse texto para corrigir a interpretação não bíblica daqueles que manipularam até as escrituras para parecer que o texto fala de um arrebatamento ao céu aqui. A palavra no original grego é paralâmbano, será pego, será tomado e não será arrebatado, mas a tradução é o menor dos problemas aqui. Então veja, um será deixado e outro será tomado, levado, arrebatado para o céu, certo? Não, não está certo. Não é isso que o Senhor está querendo dizer em Mateus 24, a partir do verso 40. Estes que inclusive trocaram a palavra tomado, levado por arrebatado para dar a ideia de um arrebatamento ao céu, que não é o que o texto está falando, eles forçaram o texto, manipulando a palavra com infidelidade nas Escrituras, com o intuito de fundamentar uma doutrina que não tem base nas Escrituras, pré-tribulacionismo. Doutrina essa que não foi ensinada nem pelos profetas, nem por Jesus e nem pelos apóstolos. Mas o que fazem até hoje? Criam filmes, como por exemplo o intitulado Deixados para Trás, para fundamentar essa doutrina maligna, mentirosa, que desprepara e engana o povo. Irmãos, nós fomos chamados a ser atalaias do Senhor, tocar a trombeta em Sião, e você não estará apto a ser um atalaia que vigia se você não denunciar a mentira e saber ensinar a verdade pela palavra de Deus. Tenhamos um coração como o de Daniel na Babilônia, que se debruçou sobre os escritos sagrados para descobrir a respeito dos tempos e do que haveria de vir, e por sua fidelidade o Senhor falou com ele. O âmbito desse assunto de Mateus 24, versos 40 e 41, é o que vemos o Senhor discorrendo nos versos anteriores do contexto, ao comparar o tempo da sua vinda futura com o tempo em que ocorreu o dilúvio, onde os ímpios foram ceifados da terra. Portanto, aquele que é tomado ou levado diz respeito àquele que será exterminado, devorado por estas águias que se ajuntam. E aonde o texto diz que se ajuntam? Aonde está o cadáver, pessoas mortas. Se refere aos ímpios no tempo do fim, que o Senhor exterminará da terra, e os que forem deixados são os que herdam a terra. E quem executará esse juízo sobre os ímpios e infiéis? O exército celestial de glorificados pelo Senhor, as águias. Em Isaías 40, verso 31, o profeta diz acerca dos que serão salvos pelo Senhor. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O que significa o povo do Senhor subir com asas como águias?
Em Mateus 22, versos 29 e 30 está dito: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Então você entendeu que as águias na Escritura diz respeito ao celestial, mas e as duas asas da grande águia que levarão a mulher do Apocalipse 12 ao deserto? As asas falam de condução, direção, e falam também de providência divina. E são duas porque está ligado ao testemunho na terra e no céu, as duas testemunhas, reis e sacerdotes do Senhor. Ou para você compreender melhor, um testemunho que é horizontal para dar direção e conduzir os homens, no sentido de reinado, e um testemunho que é vertical, que liga a terra com o céu, um testemunho sacerdotal. Lembremos o que foi dito: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Apocalipse 1, verso 6. Há de se lembrar que, da mesma maneira que a grande águia conduzirá a mulher até o deserto, dessa mesma maneira o Senhor fez no passado com o povo de Israel, quando estavam cativos no Egito. Êxodo 19, verso 4. Vós tendes vistos o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia e vos trouxe a mim. Você deve lembrar que Moisés e Arão foram levantados para libertar o povo como duas testemunhas do Senhor no Egito, duas asas dessa grande águia que é o Senhor. Moisés exercia a liderança entre o povo como uma figura do próprio Cristo libertador, e Arão tinha a incumbência sacerdotal, ou seja, de ligar a terra com o céu, ligar o povo a Deus. Então existe esse revestimento de autoridade que é dado às duas testemunhas, e também uma função específica para este tempo do fim. Elas profetizarão por 3 anos e meio, como está escrito, e darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Apocalipse 11, verso 3. Por isso elas representam não apenas uma liderança e um sacerdócio, mas também são elas profetas do Senhor, que nos leva às duas testemunhas no Monte da Transfiguração. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. Mateus 17, versos 2 ao 5. Então aqui temos um testemunho do próprio Deus acerca de seu filho perante duas testemunhas, Moisés e Elias, um representante da lei e outro dos profetas. E para concluir, vemos que as duas asas da grande águia se referem também às duas testemunhas que conduzirão o povo até o deserto das nações, onde o Senhor falará com eles. Amém? Eu quero muito ouvir você a respeito desse estudo. Se você tem alguma dúvida ou uma interpretação diferente desses fatos, desde que não sejam conjecturas e estejam em harmonia com a palavra, terei o prazer de ouvir você e conversarmos mais a respeito. Espero que você tenha sido muito mais edificado até aqui. Nos vemos no próximo estudo ou devocional. Um dia abençoado para ti. Shalom Adonai. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para receber outros estudos e devocionais, e clique no gostei para nos ajudar a fazer esta mensagem chegar a mais pessoas. Obrigado por assistir.